Meus irmãos, minhas irmãs, estamos juntos para apresentar-lhes o verdadeiro Evangelho, o Evangelho da graça de Deus. E aqui há uma equipe que está nos auxiliando: Lilian, Giovana, Mateus e Rafael. Graças a Deus pela vida deles, que disponibilizaram som e câmera e som. E agora a ação está por nossa conta. Já viu dizer câmera, som e ação? Ou ação, câmera e som? Alguma coisa assim na confecção de um vídeo ou de um filme? Pois bem, nós estamos devendo agora a ação. Quando esse evangelho for pregado, quando essa palavra for anunciada para você e você ouvir, vai caber a você a ação. O que você vai fazer com essa palavra? Na verdade, o que nós vamos fazer com essa palavra? E o tema dessa reflexão é o Pai Perfeito, porque nós temos hoje Dia dos Pais, Pai Perfeito. E o texto se encontra em Mateus, capítulo 5, verso 48. É daí que nós vamos iniciar nossa reflexão. Iremos para outros textos, mas a princípio nós leremos Mateus 5, 48. Diz assim a palavra de Deus: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial. Meus irmãos, é uma ordem, é um mandamento do Senhor Jesus, que sejamos perfeitos. E Jesus não fez esse mandamento, não deu essa ordem aleatoriamente. Jesus mostrou-nos o Pai. A presença de Jesus entre nós, fazendo as mesmas obras do Pai, nos apresentou o Pai eterno. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ninguém jamais viu a Deus, disse João no verso 18 do seu Evangelho, no capítulo 1. Ninguém jamais viu a Deus, mas Jesus, o Filho, revelou Deus, o Pai. Então Jesus não faz esse mandamento, não dá essa ordem aleatoriamente. Ele mostrou o Pai, mostrou como o Pai é. E, inclusive, com muitos exemplos, muitos momentos em que ele demonstrou a ação divina do Pai amoroso, do Deus eterno. E falando em Pai amoroso, eu quero compartilhar com os irmãos, como base da nossa reflexão, a parábola do filho pródigo, que está em Lucas capítulo 15, de 11 a 32, e também chamada por William Barclay de a parábola do Pai amoroso. A parábola do Pai amoroso deveria ser chamada assim, essa parábola, disse Barclay, parábola do Pai amoroso, porque o destaque na história que Jesus conta é o Pai. Os filhos entram como coadjuvantes, o Pai é o protagonista. O Pai é que é perfeito nas suas ações. E apesar da perfeição do Pai, os filhos se corromperam. Esse é um bom demonstrativo de que o homem tem liberdade de ação. O homem pode fazer o que quiser.
E vocês se lembram como é a história que Jesus contou, a parábola do filho pródigo? Um homem tinha 2 filhos. O mais novo deles disse ao pai: pai, dá-me a minha parte, a parte na fazenda que me cabe. E o pai repartiu entre eles os bens, deu a ele a sua parte na herança, e ele juntou tudo o que tinha e partiu. Alguns dias depois, foi embora, nem se despediu, nem olhou para trás, foi embora. E foi embora para um país distante, para muito longe, longe daquele pai, como ele queria. Ele fez o que bem quis, gastou, desperdiçou com prostituição, com glutonarias, com prazeres. Ele gastou tudo, com amigos. Quando ele estava sem nada, houve uma fome naquele país onde ele estava. E ele passou necessidades. E ele foi procurar trabalho e só arranjou trabalho com um homem que criava porcos. Criar porcos para o judeu é uma maldição, é algo impuro, é algo sujo. Mas ele foi até o fundo do poço, ou até o fundo da pocilga, do terreiro, se sujou com o animal mais impuro para o judeu, os porcos. Foi cuidar dos porcos. E você sabe, nem a comida dos porcos era dada a ele. Ele queria comer a comida dos porcos, e até isso lhe era vetado. E foi quando ele caiu em si. Jesus disse que ele caiu em si. Quando ele caiu em si, que ele tomou consciência da vida que estava levando, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm fartura, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantou-se e foi para seu pai. Quando ele ia chegando perto da fazenda, seu pai o viu de longe e o reconheceu. E, envolvido de grande compaixão, correu ao seu encontro, o abraçou e o beijou. E ele foi falar aquele discurso que ele tinha ensaiado: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Mas ele nem conseguiu terminar o discurso. O pai foi logo dando ordens, e o pai disse: tragam roupa para ele, tragam a sandália para os pés dele, tragam um anel para o dedo dele, matem o bezerro cevado que está preparado, vamos fazer uma festa grande, porque meu filho estava morto e reviveu. Meu filho estava perdido e foi encontrado, foi achado. E houve uma grande festa. O irmão mais velho viu a festa e as danças e foi perguntar a um dos trabalhadores: o que está acontecendo aí? E aí o trabalhador disse: é que teu irmão estava perdido, foi achado. Teu pai fez uma festa para recebê-lo. O irmão mais velho, com raiva, chateado,
ficou de fora, não entrou na casa, não participou da festa, e o pai foi procurá-lo. O pai chegou para ele e disse: filho, por que você está assim? Ele disse: eu tenho trabalhado para o Senhor toda a minha vida, e o Senhor nunca me deu um cabrito para eu comer com meus amigos, e agora chega esse seu filho que desperdiçou tudo, com meretrizes, com prostituição, e o Senhor o recebe com festas. Aí o pai diz: era preciso, ele estava morto, reviveu, ele tinha se perdido e foi achado, era preciso que eu recebesse assim com festas. Meus irmãos, Jesus conta essa parábola para os judeus, para os líderes, para mostrar que Deus é o Pai perfeito. Deus é o Pai perfeito. E para nos mostrar como nós também devemos ser. Como nós devemos ser. E aí, nós temos pessoas de toda a natureza, pecadores, publicanos ou servidores, temos também cobradores de impostos nessa reunião que ouviram essa palavra, temos fariseus, saduceus, os partidos de Israel estavam ali representados, os grupos estavam representados, cada um se achando mais santo do que o outro. E aí Jesus conta essa parábola para dizer que nós somos pecadores, mas que Deus, o Pai do céu, o Pai perfeito, nos recebe. Tanto os que desperdiçaram, gastaram a sua saúde, os seus talentos, os seus dons, os seus bens, quanto aqueles que estão na igreja, aqueles que estão bem, mas estão reclamando, estão insatisfeitos, não estão trabalhando, não estão cumprindo as ordens do Senhor. Estão como Éfeso. Lembra da igreja de Éfeso que Jesus disse: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Muitos crentes estão assim, mas o Pai perfeito, Deus eterno, está pronto a nos receber a todos, aos satisfeitos, aos insatisfeitos, àqueles que estão reclamando, aqueles que desperdiçaram tudo, aqueles que chegam e não têm nada, e a igreja os recebe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja os ama, a igreja consegue alimento, roupa, atenção, ensino. O Pai do céu, o Pai eterno é perfeito, e Ele nos ensinou a sermos também assim, iguais a Ele. E então, essa é a base do nosso sermão, essa parábola que fala de um Pai amoroso. O Pai perfeito é aquele que foi santificado no sangue de Jesus. Falando agora para nós, quem é o Pai perfeito? O Pai perfeito, segundo o que Jesus nos falou em Mateus 5,48, é aquele que foi lavado, santificado, purificado no sangue de Jesus. Por isso que é possível ser perfeito, como perfeito é o vosso Pai celestial. Só é possível ser perfeito como o Pai celestial se nós tivermos Jesus em nós. Se o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos lavar, nos purificar, aí seremos perfeitos também. Sabe, se você perguntar aos meus filhos, se você fizer uma enquete e perguntar aos meus filhos quem é o Pai perfeito, eles vão dizer: é o meu Pai. Eu não tenho dúvida que eles vão dizer que é o Pai deles.
meus 2 filhos. Eu tenho 2 filhos que são meus amigos, que são meus amores. E tenho outros filhos, tantos filhos e filhas que eu amo, que são do meu coração. E o Dr. Shedd foi um homem gracioso, cheio da graça de Deus. E a filha dele disse: meu pai é um homem perfeito, é um pai perfeito. Sabemos que todos somos pecadores, disse a filha de Shedd, do Dr. Shedd. Sabemos que todos são pecadores, mas eu nunca vi um erro do meu pai. Que coisa linda, que disse aquela filha do seu velho pai. Como seria bom se os nossos filhos nos vissem assim, nos percebessem assim, perfeitos. Como seria mais fácil para nós pregar o Evangelho. Muitos pais são bebarrões, muitos pais são farristas, pródigos, mulherengos, tem mais mulheres fora, não tem só a sua esposa. E aí os filhos sofrem muito. Muitos pais batem nos filhos, fazem os filhos sofrerem, não trazem o dinheiro para casa porque gastaram em festas. E os filhos sofrem muito, passam muitas necessidades. As mulheres são verdadeiras sofredoras também, esposas desses homens assim. Mas quando nós somos trazidos para Cristo, para o Evangelho da cruz de Cristo, quando nós somos lavados, somos aperfeiçoados em Cristo Jesus. E eu tenho meus erros, minhas falhas, e eu sei de coisas que meus filhos não sabem, por isso que eles me acham perfeitos, ou perfeito. Eu já errei na minha vida, mesmo depois do Evangelho, sou pecador, mas eu tenho buscado a santificação. E é isso que eu convido você a fazer, que me ouve, pai, mãe, seja perfeito, como disse Jesus, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Seja perfeito, se esforce, faça tudo para ser um homem perfeito, para ser um marido perfeito. Larry Crabb tem um livro. Larry Crabb é um grande psicólogo, pastor. Ele tem um livro que eu recomendo aos pais e às mães e às famílias que leiam. É O Silêncio de Adão. O Silêncio de Adão. Nesse livro, Larry, ele fala sobre a omissão masculina. O que o homem tem feito nessa sociedade para que essa geração, especialmente a nossa geração, esteja tão doente, tão enferma, e ele traz a culpa para os homens. Qual é a ideia de Larry Crabb? É que Deus deu ao homem autoridade e liderança para manter as coisas no lugar, para tomar conta das coisas da vida no planeta, especialmente da sua família. Foi ao homem que Deus deu essa responsabilidade. E o homem não está cumprindo bem a sua responsabilidade, o seu papel. E por isso muitos têm sofrido com isso, sofrido muito. E ele fala sobre aquela fruta que Eva comeu. Onde estava Adão, que não disse nada, simplesmente recebeu da mão da sua esposa o fruto proibido e também comeu. Ela comeu e deu a ele. Ele se omitiu. Ele sabia da ordem de Deus. Sabia. Eu ouvi agora há pouco o pastor
Paulo Roberto Seabra, falar sobre o paraíso, e ele disse que em todo paraíso há uma serpente. No lar, na família, na vida humana, há o tentador, existe o tentador, sempre existirá. O que cabe a nós, pais, especialmente os pais, os homens, é vigiar, buscar a Deus, estar na presença de Deus, se santificar cada dia, se encher da palavra, e aí o tentador não o vencerá, não destruirá a sua família, os seus filhos, os seus netos. Deus o abençoará se você estiver na palavra de Deus. Veja, voltemos para a parábola do filho pródigo e pensemos nesse pai que é um sinal do Pai do céu. O pai da parábola, o pai amoroso, é semelhante ao Pai do céu. E é o que Jesus disse: sede perfeitos como perfeito é também o vosso Pai. E aí o Pai, ele é semelhante ao Pai do céu. Primeiro, por que ele é semelhante? Em que ele se assemelha? Ele se assemelha na manutenção dos filhos, na manutenção da casa. O que cabe a um pai? A manutenção, o trabalho, a vida. Cabe ao pai. Hoje está misturado, a mãe também trabalha e a maioria das mulheres trabalha, os filhos são criados em creches, com alguém que toma conta, mas isso não foi assim no princípio. O certo é que o homem trabalhe, que o homem traga o pão para dentro de casa, e a emancipação feminina deu-se por causa da omissão masculina. A manutenção é o trabalho do pai, é o que cabe ao pai. Também o ensino. Aquele pai era um pai que ensinou ao filho sobre Deus. Provérbios 22:6 diz: instrui o menino no caminho em que deve andar, porque mesmo quando ele ficar velhinho, ele não vai se desviar. E aquele pai, o pai da parábola de Jesus, ele ensinou aquele menino, ensinou mesmo, de verdade. Quando ele estava lá na pocilga, ele lembrou-se do pai, lembrou-se que o pai cuidava bem dos trabalhadores, lembrou-se que na fazenda tinha pão, e ele fez um discurso para dizer ao pai. E sabe o que ele diz no discurso? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu. Veja lá o ensino. Aquele pai ensinou aquele filho que quando você peca contra o seu pai, você pecou primeiro contra Deus. Quando você peca contra a sua esposa, você pecou primeiro contra Deus. E seus filhos vão sofrer. Então aquele moço sabia disso. Essa lição foi dada pelo seu pai. E ele disse: pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Então, o ensino cabe ao pai. O Salmo 78 diz assim, a partir do verso 3: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes. Cabe ao pai
Cabe a você, pai, cabe a você, mãe, ensinar aos filhos, principalmente aos pais. Principalmente aos pais. Então, baseado na figura desse pai da história que Jesus nos contou, cabe ao pai a manutenção da casa. Se você é pai e não se responsabiliza por isso, ou fica cobrando, brigando com os filhos, brigando com a esposa, porque quer o dinheiro para se divertir, você não é um pai perfeito. Você está longe de ser semelhante ao Pai eterno. Jesus disse que os pais, eles sabem dar coisas boas aos seus filhos. O verdadeiro pai, mesmo o pai humano, sabe dar coisas boas aos filhos. Os passarinhos, os animais domésticos e selvagens, eles cuidam dos seus filhos. Então, esse é o papel do pai, mas também a oração. Aquele pai, ele ficou esperando, e ele confiava que um dia aquele filho ia voltar, tanto é que ele preparou um bezerro para fazer uma festa quando ele voltasse. Então, cabe ao pai orar pelos filhos, cabe ao pai ensinar os filhos, cabe ao pai a manutenção dos filhos. O pai perfeito é, portanto, aquele pai que trabalha incansavelmente de dia e de noite para manter a sua família, para manter o seu lar, manter os seus filhos. Pai perfeito é aquele que está perto dos seus filhos, Uma grande falha hoje que está destruindo a família é a falha na comunicação, falta de comunicação. Os pais não ouvem os filhos não ouvem os pais. Isso porque no início, lá na barriga, quando o menino estava lá na barriga da mãe, o pai não se comunicava com ele, e depois que ele nasceu, o pai não deu importância devida, ou até conversou um pouco, brincou um pouco, se divertiu um pouco com aquele bebê, mas depois o desprezou. Foi jogar, foi se divertir e deixou a família de lado. O pai perfeito está perto dos filhos. O pai da parábola disse: tudo que eu tenho, filho, é teu. Tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho pertence a vocês. Porque ele trabalhava duro e administrava bem e não desperdiçava para que os filhos tivessem do bom e do melhor. Inclusive os trabalhadores da fazenda tinham fartura. Então ele estava perto dos filhos o tempo todo. Tanto é que quando o filho disse: pai, me dê a parte da fazenda que me pertence, ele, como pai liberal que era, nutria a liberalidade, não era um pão duro, unha de fome. Ele deu ao filho a parte da herança, para que o filho fosse e vivesse, fizesse a sua fazenda também, a sua carreira. Mas o filho desperdiçou e teve que voltar, e ele recebeu. Então, recebeu por quê? Porque compadeceu-se, recebeu porque é semelhante ao Pai eterno, e o Pai, que é perfeito, que é semelhante ao Deus eterno, ele perdoa, sabe perdoar. Quantas vezes temos que perdoar todos os dias? 70 vezes 7, até 70 vezes 7. É um número impossível para um dia de 24 horas. Ninguém vai errar 70 vezes 7 num dia só. Mas o que Jesus está dizendo é que, ainda que uma pessoa erre tanto assim, aquele que sofreu o dano deve perdoar. Esse é o papel do Pai, esse é o papel do crente, daquele que foi perdoado, daquele que foi lavado no sangue de Jesus. Então, meus irmãos, o pai perfeito é aquele que está perto de Deus. O rapaz disse: pai, pequei contra Deus e pequei contra o Senhor. Porque para ele,
Pecar contra o pai era pecar contra Deus. Pecar contra Deus era pecar contra o pai, porque o pai dele estava bem pertinho de Deus. Você não vai poder instruir o seu filho no caminho em que ele deve andar se você não estiver no caminho. Se você não estiver no caminho, você nunca vai poder instruir o seu filho no caminho em que ele deve andar. Deus tem nos dado, meus irmãos, o privilégio. Não sejamos omissos. A outra omissão de Adão, conforme Léo Crabb, é que ele não estava presente quando Caim matou Abel. Caim matou Abel, matou o seu irmão. Os dois eram filhos de Adão e Adão não estava lá. Isso é uma omissão masculina. Seja pai presente, seja pai perto de Deus, seja um pai trabalhador. Honre nesse dia e daqui em diante, e todos os dias, o fato de Deus ter lhe concedido um filho, uma filha. Ame suas meninas, ame seus meninos, seus filhos. Eles precisam de você. Eles serão o pai que você é para os seus netos. Eu digo a meus filhos, eu quero que você faça pelos meus netos o que eu faço por você. E é assim que funciona. Eu sei que tem desvios, eu sei que tem filhos maus de pais perfeitos. Está aqui o exemplo na parábola que Jesus contou. Jesus contou a parábola de um pai que tinha 2 filhos, os 2 estavam desviados e o pai era perfeito, porque existe o livre-arbítrio. Mas se você faz a sua parte, a chance de errar é menor. A chance de errar é menor. Faça a sua parte. Também há filhos bons, perfeitos, de pais ruins. Eu já conheço muitos. Filhos muito bons, de pais que não valem o que o gato enterra. Desculpa a expressão, mas não vale nada. Não vale nada. São homens que não deviam ter gerado filhos. Geraram filhos só biologicamente falando. Não geraram filhos do coração, da alma, do espírito. Não geraram filhos na palavra de Deus. Para ser perfeito, como o Pai do céu é perfeito, tem que ser lavado no sangue de Jesus. Tem que nascer de novo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a graça de sermos pais e mães perfeitos, como perfeito é o nosso Pai. Deus abençoe a todos.